Um programa de televisão e nós temos que ficar nesse sítio aqui. E tem um irmão ali responsável, falar, para aqui, eu vou tentar ficar aqui. Que bom que vocês vieram hoje, é uma alegria estar convosco. Sempre que vocês estiverem por cá em Portimão, aqueles que nos visitam, vem nos visitar, você vai encontrar as pessoas mais finas aqui de Portimão, aqui na Igreja da Lagoinha. Se você está me vendo então na internet, bem-vindo a casa, és bem-vindo aqui, queremos interagir contigo. Conforme você vai vendo as pregações, vai ouvindo, pode interagir aí no chat, escreve. E uma das coisas que você pode escrever a partir de agora para saber que nós estamos conectados, escreve aí, escandalosa graça. O que será isso que o pastor André vem se meter aqui dessa vez? Bom, eu peço já com todo respeito, eu tenho uma mensagem chamada Escandalosa Graça. Não vou falar muito de teologia, porque é uma teologia a respeito disso. Mas eu estou a falar simplesmente da palavra de Deus, da Bíblia. Então, se alguém lá na internet, há muitas pessoas que interagem coisas, e muitos não são muito meu fã. Mas pronto. Mas eu vou falar de escandalosa graça, quer vocês gostem ou não, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Porque Deus me resgatou, tirou lá das trevas, me tirou lá do inferno. E quando eu me lembro quem eu sou em Cristo, eu me alegro, eu me levanto a mão, eu pulo, eu salto, porque Jesus Cristo mudou a minha vida. Portanto, quando eu estou aqui na presença de Deus, não é mais um domingo qualquer, não é um dia qualquer, é um dia onde eu posso crer e eu tenho certeza que Deus pode operar um milagre na minha vida, na sua vida. Ele pode restaurar o seu casamento, Ele pode enviar o emprego que você precisa, Ele pode arranjar a casa em Portimão que você precisa, de um T3, um T5, um T20. Deus pode fazer tudo, viu? Porque a nossa prática de fé não está baseada numa estrutura religiosa. Nós estamos baseados naquilo que é fé em Cristo Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou. E Ele ama cada um de vocês. E eu vou falar a respeito da escandalosa graça, porque isso é um escândalo. Quem é que poderia aceitar pessoas como André Mendes, como cristão, como pastor, como missionário, como pai? Isso é um escândalo. Já faz um tempo, estávamos já a viajar, aí fui dar uma formação fora de Portugal, e a pessoa que nós fomos fazer formação, era uma pessoa que me conhecia desde criança, desde a infância, e quando ele me disse, você André, virou pastor, como isso pode acontecer? Que escândalo isso! É verdadeiramente um escândalo, escandalosa graça, porque onde eu poderia ser uma desgraça, a graça de Deus me aperfeiçoa na minha fraqueza, aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas antes de começar sobre isso, eu quero saquear o inferno desde já. Eu quero orar por você, porque nós vamos mergulhar na palavra de Deus. Não adianta nada eu começar a falar de um contexto, se você não está sintonizado com a escandalosa graça de Deus. Talvez você esteja aqui com o coração aflito, abatido, uns problemas gigantes. Seu problema pode ser gigante, mas nosso Deus é muito maior. E Ele pode fazer tudo, e eu declaro o nome de Jesus desde agora, porque o inimigo tem que correr, porque quando nós falamos da escandalosa graça, é um escândalo mesmo. No entanto, o apóstolo Paulo disse que para Deus, a graça de Deus confunde os sábios, é uma loucura, e eu estou aqui para falar dessa loucura que me alcançou vocês, e vai alcançar a sua geração. Eu quero orar por você, para você sintonizar exatamente naquilo que nós estamos aqui. Nós já cantamos, vocês podem aqui de alguma forma já alinhar-se, mas eu quero agora centrar no foco, naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é a palavra de Deus, e Ele mandou aqui para falar consigo. Se você tem alguma coisa diante de Deus, pode se levantar e eu vou orar por você. Vou orar de forma generalizada, mas nós vamos orar, e o inimigo vai ter que ir embora. Aquilo que precisa ser restaurado vai ser restaurado. A cura, o milagre, o diagnóstico, o trauma, o desespero. O pastor André já começou a ficar muito bravo, né? Mas eu quero orar por você, vamos ficar de pé. Você levanta a sua mão, eu quero interceder por você de forma generalizada. Mas Deus vê-te na sua especificidade. Tá bem? Vamos orar. Querido Pai, nós estamos aqui nesta manhã, exaltando e glorificando o Teu santo nome, mas nós queremos estar de forma escandalosamente gratos pela Tua graça que nos alcançou.
Mas como nós estamos ainda neste mundo, nós temos tribulações, mas mesmo na tribulação nós queremos ser gratos pela Tua graça, porque o Senhor quer operar um milagre em nós, o Senhor quer mudar o diagnóstico, o Senhor quer que as nossas vidas sejam um testemunho para muitas pessoas. Eis aqui a Tua igreja reunida nesta manhã. O Senhor visita nesta hora, Pai, cada situação, cada circunstância, cada trauma, cada ansiedade, a depressão, o relacionamento. Senhor, Tu podes todas as coisas. Nesta hora nós declaramos que todas as amarras têm que cair, no nome mais poderoso do universo, que é o nome de Jesus. Se há alguma coisa que estava quebrado, partido, restaura nesta hora com a Tua mão forte e poderosa. Senhor, visita a situação dos meus irmãos e que eles possam nesta hora sentir a leveza da Tua graça, que nós dependemos de Ti completamente, porque agindo Deus, quem é que vai impedir? E nesta manhã, Pai, queremos estar sintonizados na mesma frequência do Teu Espírito Santo, e que Teu Espírito Santo venha alinhar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, para aquilo que é Espírito e vida agora, que é a Tua palavra, na qual nós queremos declarar sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que nos ouvem. Senhor, traz conforto, traz paz, traz bondade, traz retidão, traz domínio próprio, e que o fruto do Espírito venha sobre nós. Na autoridade do nome de Jesus eu declaro restabelecimento, cura, verdade, paz, alegria e uma novidade de vida. Renascemos nesta manhã para Ti com uma nova perspectiva de que a cada segundo é uma escandalosa graça podemos viver. Significa porque nós temos um propósito em Ti ainda, mesmo nós sendo falhos. A Tua palavra diz que Deus nos ama, mesmo sendo nós ainda pecadores. Mas agora nós não só somos pecadores, porque nós passamos dessa condição, nós somos santos, assim como Jesus declarou: sede santos como eu sou santo. Por isso a santidade de Jesus Cristo está sobre nós, e eu declaro no nome de Jesus que tudo aquilo que é contrário ao Teu Espírito caia por terra agora, no nome de Jesus, amém. Levanta a sua Bíblia e diz comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Pode se assentar, pode colocar para mim, por favor, então a mensagem. Escandalosa graça de Deus. Eu defini 6 aspectos que eu acredito que eram importantes. Enquanto ela coloca ali, todos nós trazemos uma bagagem na nossa vida. Todos nós trazemos alguma coisa do passado, das palavras, as ações, acontecimentos. Todos nós trazemos uma bagagem grande. E eu trouxe essa mala para ilustrar a escandalosa graça de Deus, baseada em alguns personagens bíblicos. Portanto, Dani, tem vendo esse papel aí? Traga aqui para o Hamilton vai me ajudar. Hamilton, eu vou apresentar alguns personagens bíblicos e você vai colocando aí o que seria um escândalo, tá bom? Características que seria um escândalo se fosse nos nossos dias. Pode pôr para mim, querida? Então eu quero falar sobre a graça de Deus é incondicional. A escandalosa graça de Deus, ela é suficiente. A escandalosa graça de Deus, ela é para todos. A escandalosa graça de Deus é abundante. E a escandalosa graça de Deus é libertadora. E a escandalosa graça de Deus é para sempre. Pode passar, por favor. O nosso primeiro personagem está baseado num homem que é aquilo que nós chamamos hoje de apóstolo Paulo, alguém que foi seguidor. E ele é cheio de escândalos. Aquele homem estava muitos escândalos, tanto aqueles que ele próprio cometeu antes de se converter a Cristo. Ele enfrentou, depois da sua conversão, um outro escândalo, que era o escândalo religioso. E ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, e ele próprio foi aquele que engendrou, planeou
aquele que seria o nosso mártir cristão, que era o Estevão, para que ele fosse apedrejado, e ele estava lá, e a Bíblia declara que o próprio Saulo naquela altura, ele segurou as vestimentas das pessoas que condenavam o mártir Estevão, para apedrejá-lo ainda melhor, para que ele morresse e tivesse certeza de que Estevão, aquele cristão que declarou naquele momento dos últimos momentos de lucidez, antes dele morrer apedrejado, declarou as palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por isso que a graça de Deus é incondicional, mesmo na sua morte. Estevão entendeu a escandalosa graça de Deus, pediu perdão para que eles estavam a tirar pedra sobre eles. Isso é um escândalo. E o apóstolo Paulo também, ele estava perseguindo cristãos numa cidade, indo para perseguir, onde havia muitos cristãos, em Damasco, e ele passou de perseguidor ferrenho dos cristãos, para ser principalmente aquele carrasco dos cristãos, para que ele passou agora, quando ele teve um encontro com Jesus, de perseguidor para seguidor de Jesus. Isso é um escândalo que aquele homem fez. Ele foi até aqueles que eram as autoridades espirituais daquela altura e pediu carta: não, abona, porque eu vou matar os cristãos. Eles estão a pregar algo que é contrário àquilo que nós cremos. Principalmente os fariseus não acreditavam na ressurreição, e Paulo fez isso. Ele matou muitas pessoas, homens, crianças, mulheres, e ele foi um assassino consciente. E isso é um escândalo. Mas quando a escandalosa graça de Deus alcança alguém, passa de assassino para um dos pregadores mais autênticos do Novo Testamento. Quando ele teve um encontro com Cristo, ele teve que cair do cavalo. E ele caiu do cavalo, e aquela luz que saiu do céu disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou: quem é? Em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16 diz que Deus declarou isso para Ananias depois, quando Jesus teve um encontro, ou quando Paulo teve um encontro com Jesus. O Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante aos gentios e reis, como perante aos filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo nome de Jesus. Que escândalo! O perseguidor passou de seguidor de Cristo. Que hipocrisia! Mas a graça de Deus, ela é tremenda. Paulo perseverou, ele se converteu a Cristo, começou a ser seguidor de Cristo. Ele perseverou e continuou pregando o Evangelho, só que agora com uma vida mudada. Não mais perseguia os cristãos, mas amava os cristãos. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o próprio Paulo depois vem escrever à igreja: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Aquele que ele perseguia agora virou, o Paulo que era o perseguidor agora virou o seguidor daquele alvo que era a sua perseguição. E isso é um escândalo, é a escandalosa graça de Deus. Apesar da controvérsia que Paulo enfrentou, Paulo continuou pregando o Evangelho com ousadia, com confiança na graça de Deus, ao ponto dele ir até César, a maior autoridade do mundo. Preferiu, em vez de ser liberto, ele quis ser julgado por César, porque Deus tinha dito: tu és um instrumento nas minhas mãos. E ele foi a maior autoridade daquela altura, para pregar sobre as boas novas e ressurreição de Jesus. E Paulo então, ele foi alvo da graça de Deus incondicionalmente, mesmo ele sendo assassino, perseguidor. Quando Cristo mudou a vida dele, verdadeiramente foi um escândalo da graça de Deus, porque a graça de Deus foi incondicional. E é essa graça que devemos buscar e confiar todos os dias. E é por isso que eu quero que você vá meditando no teu coração esse versículo que eu coloquei como versículo
que é o versículo-chave da minha mensagem. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Portanto, um outro ato da escandalosa graça de Deus. Temos aí, qual que nós temos aí, irmão? Sobre Paulo, traz aqui. Que escândalo que Paulo tinha? Estava no quê? Na morte de Estevão. Estava na morte de Estevão, foi cúmplice de um assassinato, que mais? Perseguidor aos cristãos. Isso verdadeiramente é um escândalo para aquilo que nós cremos. Mas Deus, o amor de Deus, a graça de Deus é escandalosa. Outro perseguidor, começa a apontar, irmão. Outra pessoa que foi escandaloso foi um homem chamado Davi. E a marca dos escândalos de Davi são terríveis, bem como pela grande e incondicional graça de Deus sobre a vida dele. Porque há 2 escândalos que eu separei na vida dele, que é, primeiro, ele tinha um amigo chamado Urias, que servia com ele no exército, e ele foi capaz um dia, em vez de ele ir para a guerra, ele ficou em casa, a ver pornografia daquela altura, ficou na janela a ver as mulheres ali a tomar banho, e encontrou então a mulher de Urias. Encurtando uma história longa, ele foi então, se deitou com aquela senhora chamada Batseba, e acontece que, para ele encobrir isso que ele tinha cometido com Batseba, com a mulher do próximo, ele mandou Urias para a frente da batalha, para que fosse morto logo, e fosse encoberto, mesmo ele sendo rei, mesmo depois de tudo que Deus fez com ele, matou Golias, matou um gigante, a presença de Deus com ele era grande, muitas batalhas foram ganhas, mas ele, embora já tivesse muitas mulheres, ele se deitou com Batseba, e o fruto daquele pecado, desse escândalo do rei, dormiu com a esposa do general. E quando esse general veio da batalha e precisava dormir com a esposa, Davi tentou de todas as formas: Urias, vai dormir com a sua esposa, porque ele já tinha cometido adultério. E Urias foi fiel a Davi, ao ponto de não ir para casa, para não se deitar com a sua esposa, mas para servir ao rei de guarda. Davi, ele fez um escândalo ainda pior, que foi trair o seu protetor, deitou com a esposa daquele que era fiel a ele. Que escândalo! Além disso, Davi teve outro escândalo que foi terrível, que falhou como pai na criação dos seus filhos. Um dos seus filhos estuprou a irmã, Aminon estuprou a própria irmã chamada Tamar, e Davi, ele omitiu tudo aquilo, um escândalo. Mas a palavra de Deus diz que a graça de Deus, ela é maior do que qualquer desgraça que alguém pode passar. Mas quando Davi se arrependeu, teve um encontro com Deus, ele disse o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele se arrependeu, ele pediu perdão, mas aquele escândalo que estava ali presente passou além só daquela omissão de mandar Urias morrer, de omitir aquilo que o filho tinha feito à irmã, porque agora a Batseba estava com um barrigão, e era bem evidente que era filho dele. Só que fruto daquele erro, aquele bebê morreu. Mas aquela senhora, anos depois, na misericórdia e escandalosa graça de Deus, que nesse ponto é o suficiente, essa escandalosa graça de Deus que é o suficiente, aquela senhora Batseba, mais tarde, por causa da graça de Deus, veio ter o homem mais sábio do mundo, que foi Salomão. A graça de Deus, mais uma vez, veio sobre a vida dele. Que escândalo! Aquilo que ele tinha feito, mas é escandaloso aquilo que Jesus e Deus fez na vida de Davi. E também,
Deus escolheu para ser Davi o rei de Israel, apesar da sua origem humilde como um simples pastor. Isso é um escândalo, alguém que era um pastor de ovelhas se torna o rei de uma nação. E o próprio Davi mais tarde vem dizer: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Isso é um escândalo da graça de Deus. Davi então nos mostra que, embora possamos cometer muitos escândalos em nossa vida, a graça de Deus é sempre suficiente. Assim como o próprio Deus declarou para Paulo, né? A minha graça te basta. Para nos perdoar e nos transformar, devemos buscar essa graça todos os dias e ser gratos pela misericórdia e amor incondicional de Deus. Por isso vamos dizer mais uma vez: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O que mais que nós temos aí de escândalo? Esse teu jeito assim. Ok. Davi, então, olha que escândalo. Davi cometeu adultério e morte dos seus amigos Urias e errou na criação dos seus filhos. Um rei matou Golias. Que escândalo! Mas a graça de Deus veio sobre ele. Mais um personagem. Outro escândalo da graça de Deus é que a graça de Deus, pode passar, irmã, já estamos aqui no terceiro. Estamos no terceiro, que a graça de Deus é para todos. Temos uma outra história, que é a história de Raabe, aquela prostituta que embora a sua profissão ali em Jericó, ela se converteu no sentido de ajudar o povo de Israel. Ela se tornou uma das heroínas da fé. E acredite, uma prostituta, que escândalo! A própria profissão dela é escandalosa. O seu escândalo foi sua profissão, mas mesmo assim, Deus escolheu para fazer parte da história da salvação. Acreditem ou não, olha que escândalo isso que eu vou dizer. Raabe está na genealogia daquele que seria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até mesmo do próprio rei Davi. E nós podemos ver que em Hebreus capítulo 11, 31, embora ela tenha ajudado o povo de Jericó, a sua família foi salva, a sua casa foi salva, ela depois mais tarde casou-se com um israelita. O seu escândalo era a sua profissão de prostituta, mas Deus viu não a profissão, mas Deus viu o coração. Até rima, não é mesmo? E a escolha para fazer parte da salvação de todos os homens através de Jesus. Em Hebreus 11, 31 afirma ainda: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. Isso é um escândalo. Escândalo ainda, além disso, Raabe se casou com um israelita, como eu tinha dito, e ela se tornou ancestral de Jesus. Em Mateus 1, 5 a 6, Salmão gerou Raabe a Boaz, Boaz gerou Ruth, Obed gerou Jessé, e Jessé o rei Davi. Que escândalo, um rei que veio de uma prostituta. A graça de Deus também se manifestou na sua proteção e orientação a Raabe em tempos difíceis. É por isso que é um escândalo, porque a graça de Deus, ela é para todos, até mesmo para a prostituta, para o homossexual, para o criminoso, para o mentiroso, para o escarnecedor. É um escândalo, não é? Mas essa é a escandalosa graça de Deus. E ela disse, olha que lindo, que uma prostituta veio a declarar em Josué, capítulo 2, do 9 a 11, eu tive que escrever isso. Ela disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, que estavam do lado
do Jordão, as quais vocês destruíram. Olha só a declaração de Raabe, a única declaração que temos aqui de Raabe. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Isso é uma conversão. É uma declaração escandalosa de uma prostituta que teve um encontro com a graça de Deus. Nós podemos ver em Salmo 32, 8, Deus declara para cada um de nós que a graça de Deus, ela é para todos. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Isso significa que Deus se levanta lá do trono dele e olha para mim e para ti. Ele não é um Deus que está lá sentado no trono à espera dos fins do tempo, mas Ele tem os olhos voltados para a tua vida. E eu quero dizer-te, você pode pensar, mas Deus não vai olhar para mim quando Ele vê todos os escândalos que eu cometi na minha vida. Bem, eu estou aqui para dizer que é mesmo um escândalo. É uma escandalosa graça de Deus também está sobre você, porque onde abundou o pecado, superabundou. Aleluia! E quando nós declaramos isso, nós arrebentamos com a cabeça do diabo, mesmo que ele venha querer escandalizar-nos. O escândalo da graça de Deus é maior do que o escândalo de qualquer um aqui fora nessa sociedade. O que nós temos aí então de Raabe? Só o fato dela ser prostituta? É isso aí. Prostituta, que escândalo, mas é escândalo da graça de Deus. Estou ajudar alguém aqui? Posso ir mais fundo? Posso? Estão comigo ainda? Será que eu estou ajudar alguém com isso? Uma outra pessoa que nós temos, pode passar, irmã, obrigado. É que a escandalosa graça de Deus é abundante. Abundante significa que é muito mais do que nós podemos comportar. E nós temos aqui a vida de Pedro, não é mesmo? Pedro teve 2 escândalos. Um que ele esteve muito próximo de Jesus, e na hora H, na hora principal, ele negou Jesus 3 vezes. Como assim, Pedro? Você foi capaz de cortar a orelha de um soldado, mas na hora que Jesus mais precisou de ti, tu vazaste. Que escândalo! Você largou tudo, dizendo que agora era seguidor de Jesus, e quando Jesus precisa de ti, tu não estás. Mas esse foi um escândalo, ele negou Jesus 3 vezes, a negação de Jesus antes da sua crucificação. Pedro havia afirmado que nunca negaria Jesus. Você já conheceu alguém que já disse, nunca vou fazer isso contigo? Bem, é tempo de você ouvir as minhas palavras que saem da minha boca agora. É tempo da escandalosa graça de Deus. Perdoa e segue avante. Assim você vai ser mais feliz. No entanto, a graça de Deus se manifestou na vida de Pedro, ao ponto de transformar aquele que negou Jesus, um líder da igreja primitiva. Que escândalo! Aquele que negou a fé é aquele precursor da fé, não só nas terras do seu povo, mas em outros lugares do mundo. Outro escândalo da vida de Pedro foi um conflito que Paulo teve com ele, ao ponto do apóstolo Paulo, o Pedro não quis almoçar nem jantar com nenhum de vocês aqui, porque nenhum de vocês são judeus. Ele falou, não vamos almoçar com um cristão que não é judeu. E Paulo então, ele publicamente, a Bíblia declara que ele teve que exortar Pedro diante dos outros líderes, mas aquilo foi um ato de perdão e de restauração, porque mesmo que dentro da igreja, aqui é Lagoinha, vocês vão aprender isso conosco, nós somos pastores aqui, mas nenhum de nós aqui, você vai encontrar um pastor aqui soberbo, achar que é melhor que ninguém, ou que conhece tudo. Assim como Pedro, ele foi exortado na frente de outros líderes, ali Paulo então, mesmo assim corrigiu o erro do irmão, e eles seguiram adiante. Isso significa que a escandalosa graça de Deus é abundante, porque mesmo quando nós falhamos, mesmo nos nossos erros, Deus nos perdoa. Assim conforme diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e não só
mas também para nos purificar de toda injustiça. Posso ouvir um amém? E isso é um escândalo. Manifestou o Pedro, ele manifestou a negação de Jesus, mas também depois manifestou aquilo que nós chamamos do dia do Pentecostes. Ele estava a pregar depois da ressurreição de Cristo, e no dia do Pentecostes, Pedro recebeu o Espírito Santo, e ele pregou ali com ousadia, de tal forma capacitado para pregar o Evangelho, que ele, na autoridade e poder que ele tinha negado no nome de Jesus, ele atraiu milhares de pessoas à fé em Cristo Jesus. Isso é um escândalo da graça de Deus, de forma abundante, porque quando a graça de Deus vem abundar em nós, nós temos a capacitação de, no poder do Espírito Santo, pedir perdão, confessar os nossos pecados, confiar a nossa vida em Cristo, e o poder de Cristo estará sobre nós e sobre mim. Em Atos capítulo 2, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, aí sim recebereis o poder do Espírito Santo. Quem quer receber o poder do Espírito Santo aqui? Aleluia. Por isso vamos dizer juntos: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Essa é a escandalosa graça de Deus. Que nós temos aí então, desse daí? Pedro tem bastante coisa, né? Ele negou Jesus, disse que Jesus não deveria ir para a cruz, e cortou até a orelha do soldado. Isso é... Tinha uma espada, né? Que escândalo! O soldado cortou a orelha do soldado. É verdade, isso é um escândalo. E acreditem, meus irmãos, Jesus depois restaurou Pedro. Quando Pedro negou 3 vezes, o próprio Jesus disse para ele: Pedro, você me ama 3 vezes. Isso é um sinal de restauração da amizade de Jesus. E quando Jesus ressuscitou, qual foi o nome que estava na mente de Cristo quando ele ressuscitou? Pedro. Ele disse assim: olha, eu ressuscitei, vai, diga aos outros, mas diga a Pedro, porque Pedro certamente é uma chave no reino de Deus, assim como tu está aqui, é uma chave no reino de Deus nessa geração. Então, a escandalosa graça de Deus também pode passar, irmã, a escandalosa graça de Deus também libertadora, porque nós temos mais um personagem, que é o menos falado, e esse eu nem quero falar muito, vou falar até baixinho, que é o ladrão da cruz. Ninguém sabe nada dele, mas é certo que alguma coisa ele fez, porque ele foi condenado mesmo, de forma terrível, julgado, e ele estava ao lado de Jesus, e é um escândalo, o Salvador do mundo morrer do lado de um ladrão criminoso, mas no último momento, antes da sua morte, mas ao lado de Jesus, ele reconhece o seu pecado, e ele se arrepende e fala: Jesus, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Talvez você e eu somos pessoas que também carregamos esse escândalo, fazemos uma coisa que ninguém sabe do nosso passado, mas uma coisa é certa, que se nós fôssemos julgados, estaríamos juntos com os criminosos, mas eu declaro as mesmas palavras de Jesus sobre a tua vida: naquele dia estarás comigo no paraíso. Porque a graça de Deus, ela é libertadora, é tão escandalosa que ela liberta até mesmo um ladrão, e esse arrependimento e fé foram suficientes para aquele ladrão, no último minuto da sua vida, tivesse um encontro com aquele que é o autor da graça, que é Jesus Cristo. O escândalo da vida deste ladrão está relacionado a seus crimes e à punição que estava recebendo por eles. No entanto, a graça de Deus é libertadora e pode transformar até mesmo a situação difícil. O ladrão da cruz foi libertado da escravidão. Embora preso e crucificado, o seu espírito estava livre, porque ele teve um encontro com a escandalosa graça de Deus. E a crucificação de Jesus, mesmo sendo um momento
angustiante, até na crucificação, Jesus demonstra a graça, ao perdoar aqueles que estão do lado, e ao declarar: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não há nenhum pecado, meus amigos, tão grande que não possa ser perdoado pela graça de Deus. Mesmo que tenhamos cometido erros e escândalos em nossas vidas, podemos ser libertados e transformados pela graça de Deus. Em Romanos 6:23, o próprio Paulo, aquele escandaloso, disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e ninguém tira isso de você. Isso significa que a graça de Deus é um dom gratuito, que Deus oferece a vida eterna em Cristo Jesus. Assim como aquilo que Deus fez por nós é gratuito, a graça, na etimologia da palavra, é gratuita para você. Ninguém está aqui para julgar-te. Isso significa que a graça de Deus, mesmo nós sendo pecadores e falhando, a graça de Deus nos liberta. Inspire e expire comigo, vamos lá. Liberta. Você é livre. É por isso que nós podemos declarar juntos: porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E por fim, conseguem aguentar mais um? Temos aí. Por fim, a graça de Deus é para sempre. O que nós podemos falar sobre o ladrão? Roubava e era ladrão, né? Pois, é verdadeiro, né? Mas foi um escândalo esse ladrão ao lado do Rei dos Reis, o Rei dos Judeus, o Salvador do mundo. Que escândalo. Obrigado, viu, Hamilton? Estás a fazer um excelente trabalho. O pastor Edivaldo depois paga uma coisa a você. Por fim, meus irmãos, a graça de Deus é escandalosa, porque é uma graça que é para sempre, viu? Entendam isso no teu espírito. Ela não acaba nunca, porque ela é abundante, ela é infinita. Temos aqui um jovem agora, queria trazer Timóteo um bocado mais, porque nós esquecemos do pobre Timóteo, que era um jovenzinho, e eu me lembro até hoje. Eu me lembro até hoje que quando eu resolvi deixar tudo para servir ao Senhor, e eu passei pelo concílio, que é uma coisa assim, aterradora, com os 23 pastores, que tem que investigar a sua vida espiritual, e a minha esposa escreveu, não é? Dani? Ela me escreveu uma referência de Timóteo, que eu era um pastor missionário, jovem, e nós temos aqui a vida do Timóteo, porque Timóteo, o escândalo do Timóteo, não era um escândalo social, mas era um escândalo dentro da igreja, porque Timóteo, ele foi escolhido por Paulo, mas o seu passado, daquilo que consiste, a parentalidade de Timóteo, ele tinha uma cultura mista, porque a sua mãe era de uma cultura e o seu pai de outra cultura. Ele era filho de uma mulher judia e o pai era grego, que naquela época era inaceitável. E Paulo então coloca uma porção dobrada, a unção dele sobre um jovem nessas condições, e ele teve que ser enviado para falar para aqueles que eram os maiorais, os mais velhos, os religiosos daquela época. E então a mistura cultural certamente foi um escândalo naquela altura, mas a graça de Deus transformou a vida de Timóteo e capacitou para cumprir completamente a sua missão. Timóteo foi desafiado a liderar e ensinar uma congregação de pessoas mais velhas. Por isso que é um escândalo diante daquilo que é a graça de Deus, porque como um jovem discípulo, ele precisou lidar com a desconfiança, a resistência dos mais velhos que não acreditavam na sua habilidade, não acreditavam na sua capacidade de liderança,
mas a graça de Deus é para sempre, porque capacitou Timóteo para ser um líder exemplar e fiel. A graça de Deus na vida de Timóteo foi evidente na vocação do seu ministério. Mesmo em todas as suas limitações e desafios, Deus chamou Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, 14 diz: não negligencie o dom que está em você, que lhe foi dado por meio de profecia, com a imposição de mãos dos presbíteros. Isso significa que a graça de Deus, ela é para sempre, porque o próprio Timóteo, ele tinha um dom especial para o ministério, e ele foi chamado para usar, não para si próprio, para engrandecer o seu nome, a sua empresa, os seus planos, mas para dar glória àquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é o nome de Jesus. Então, outrora evidente a graça de Deus na vida de Timóteo, foi a preservação e o fortalecimento da fé em meio às perseguições e dificuldades. Que escândalo! Mas em 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso significa, meus irmãos, meus amigos, você que está na internet, isso significa que a graça de Deus, ela é suficiente para nos fortalecer em meio às dificuldades e nos capacitar para continuarmos fiéis a Ele, porque Ele é fiel a nós. A graça de Deus é para sempre, e nada pode impedir que Deus cumpra o propósito dEle na tua vida. É por isso que nós podemos declarar: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O que nós encontramos aí de Timóteo? Era filho de uma mestiça, né? Xenofobia grande contra ele, tinha dores de estômago, já está a acrescentar aqui outras coisas. Tomava um pouco de vinho por recomendação de Paulo, seria um escândalo, né? Pois é. Então, tanto escândalo, tanta bagagem aqui, e a graça de Deus é como isso. Nós temos muitas coisas que carregamos, muitos escândalos, carregamos essa bagagem de bué escândalos, mas hoje estou aqui para dizer para você que essa bagagem precisa ser colocada no lugar certo. E Jesus declarou: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Então vamos perceber aqui? E quando nós colocamos então a nossa bagagem aos pés de Jesus, que Ele cravou seus braços, seus pés, cuspiram nele, bateram nele, não há escândalo maior do que esse. Talvez você pense: isso é muito escandaloso, as pessoas nunca devem saber. Eu quero dizer que o escândalo de Jesus foi maior, porque Ele levou também o teu escândalo lá naquele dia. Hoje é dia de você se libertar, porque a mais escandalosa graça de Deus é para sempre, mas ela também te liberta. Eu estou aqui para dizer hoje que quando você deposita a tua bagagem na cruz do Calvário, todos os escândalos somem. Será que eu estou a causar algum impacto aqui nessa manhã? Será que você entendeu isso? Já não há mais nenhuma condenação, queridos. A bagagem foi paga, está vazia. Toda aquela desgraça, aquele escândalo, já era. Eu espero que isso ajude você nesta manhã. Mas não adianta nada você entender toda essa perspectiva, mas se você não entregar-se completamente a Ele. E para você fazer isso, você precisa confessar os seus pecados. E a própria Bíblia confirma que Ele é fiel e justo
para nos perdoar e nos purificar. Então significa, a purificação aqui é livre de qualquer escândalo que você tenha sido acometido ou cometido. Diante de Deus, nosso Pai, não há mais nada na sua bagagem. Vamos orar? Desculpa, podem sentar. Vamos ouvir uma canção. Tens uma canção? Vamos ouvir essa canção e reflita sobre essa mensagem. Eu não gostaria de concluir o nosso culto sem fazer um apelo. E se você está em casa, está nos ouvindo, coloca aí, escandalosa graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Toma atenção nessa canção. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia! Ele é fiel. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Essa parte, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ok. Vocês já viram? Nós já ministramos o louvor, já alguém que pregou a palavra. Agora chegou o momento de vocês também interagirem com essa
mensagem que foi aqui ministrada desde o início do culto. Tem alguém aqui que tem sentido que tem carregado um escândalo por resto, todos esses dias, carregado uma mala que hoje vai ser esvaziada no nome de Jesus? Eu quero orar por você. Se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, eu também quero orar por você. Portanto, eu quero convidar-te, você, põe uma música aí para as pessoas se sentirem mais motivadas. Você vem aqui, os pastores, os diáconos vão impor a mão sobre você, e será como um símbolo da unção de Deus vindo sobre ti, e o escândalo a partir de hoje vai embora, porque Jesus está aqui, e nós cremos plenamente que não é uma fé morta, uma fé baseada em ritos, mas é uma fé que ela é dinâmica, assim como a sua vida é dinâmica, porque o Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus está, há liberdade, e o nosso Deus, Ele quer agir, quer mudar, quer restaurar, quer levar você adiante, mas para isso tem que tomar uma atitude. Eu acredito que você vir aqui à frente não vai ser um escândalo, mas vai ser a liberdade, vai ser o escândalo da liberdade, da graça de Deus que vai vir sobre você. Tem alguém aqui? Amém. Vem aqui, Dani, abraça aqui essa irmã, dá um abraço bem forte nela. Tem mais alguém? Pode vir, vem aqui alguém da igreja, abraça aqui essas irmãs, fala para ela que elas estão livres. Vem aqui, abraça alguém aqui, irmãos, esse rapaz, esse jovem, vem aqui alguém, por favor, da igreja, dá um abraço nessa irmã, diz, olha, você agora não é, você é restaurado, você é nova pessoa. Vem aqui, igreja, vem, irmãos, olha os irmãos aqui sozinhos, venham, abracem aí, dá um abraço bem forte, dizendo, você agora é uma nova pessoa em Cristo, a sua bagagem, seja lá o escândalo, já foi embora. Dá um abraço bem forte, isso, ora com ele, orem com ele, isso é alegria no céu hoje. Nós queremos ver a dinâmica de Deus aqui, aleluia, graças a Deus. Vou fazer duas orações aqui. Para aqueles que querem ter o seu peso, a sua bagagem entregue aos pés da cruz. Fica com ela aqui, irmã. Fica com ela aqui. E uma oração daqueles que querem receber a Cristo. Primeira oração para aqueles que querem receber a Cristo. Se você deseja, repita essa oração comigo. Querido Deus, eu preciso do Senhor. Eu abro a porta da minha vida e o recebo como meu Senhor e Salvador. Obrigado por perdoar os meus pecados e por me dar a vida eterna. Obrigado porque a escandalosa graça de Deus alcançou-me hoje. Se você fez essa oração, eu vou estar ali no fim, ali do lado. Vem ter comigo, que eu quero explicar para você o que aconteceu com você a partir de agora, através da Bíblia, no momento que você fez esta oração. E para agora os meus irmãos estão aqui, que querem ter a sua bagagem aliviada, eu quero que você ore comigo assim, uma oração muito simples. Querido Pai, eu te amo, obrigado, porque eu entendi que nenhuma condenação existe para mim nesta hora, porque a partir de agora as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, e nenhuma condenação há na minha vida, porque eu amo-te com todo o meu corpo, com todo o meu espírito, com toda a minha alma, com tudo aquilo que eu sou. Nesta manhã, renova a minha vida, e todos os pensamentos condicionantes, todas as doenças espirituais que tentaram travar os meus sonhos, idealizações e conquistas, nesta hora eu renuncio todo escândalo que tenha sido lançado contra mim. No nome de Jesus, eu declaro no meu espírito que pela graça eu sou salvo,
mediante a minha fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Por isso, eis aqui a minha vida nas tuas mãos, e eu agradeço, porque tu és fiel em todo o tempo. Cante comigo, cante conosco, e a igreja também se levante. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. És fiel em todo tempo. Aleluia. Glória a Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos lá? És fiel.